Olá, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Luan França aqui e hoje eu vou te ensinar como preparar uma pregação passo a passo. Muito simples, muito fácil e vai fazer com que as suas pregações sejam mais organizadas e vai te dar uma segurança e os seus sermões serão cada vez mais eficazes e poderosos. Então já pegue a caneta e o papel e vai anotando aí tudo que eu vou te passar aqui neste vídeo. Primeiro passo. Escolha o tema. A escolha do tema precisa ser feita mediante muita oração. Ore para que Deus lhe mostre o caminho, para que Ele mostre a necessidade da igreja, aquilo que a igreja necessita e precisa ouvir. A oração é algo indispensável na vida de qualquer ser humano, qualquer cristão, principalmente aquele que é chamado para transmitir a mensagem de Deus. Segundo passo, escolha o texto. A escolha do texto deve estar relacionada ao tema que você escolheu. Toda pregação bíblica deve ter um texto onde ela se sustente. É de onde você extrai os ensinamentos que quer transmitir. E que fique bem claro uma coisa aqui. A sua pregação deve vir do texto que você escolheu. Isto é, deve fluir dele. Existem pregadores que escolhem um texto para pregar e a única parte da mensagem em que o texto aparece é na leitura inicial. Depois eles vão embora do texto e nunca mais voltam para ele. Leem um texto sobre José, mas pregam sobre Noé e terminam em Obadias. Então, por favor, não faça isso. Terceiro passo, leia o texto várias vezes. Antes do dia em que você vai pregar, é interessante que você leia o texto várias vezes com atenção. Isso vai ajudar você a descobrir no texto ensinamentos que às vezes passam desapercebidos. Quando você percebe esses ensinamentos, a sua pregação fica mais rica e faz com que os seus ouvintes percebam que você se preparou e que você conhece a Bíblia. Não fica enchendo linguiça. Pode parecer que não, mas as pessoas percebem quando você está enrolando. Ah, e não se esqueça de anotar tudo o que o texto te ensinou. Quarto, escreva um esboço. Agora, nós chegamos na dica onde você vai escrever o seu sermão, a sua pregação. Só que para escrever a sua pregação, você precisa entender que ela tem uma estrutura. E é seguindo essa estrutura, essa sequência lógica, que você vai desenvolver a sua pregação no púlpito. Essa estrutura está dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. A introdução acontece após você subir no púlpito, cumprimentar os irmãos e ler o texto escolhido. É aqui que você vai começar a introduzir os ouvintes no assunto da sua pregação. É aqui que você faz as considerações iniciais, explica o contexto do versículo, leva a igreja até o conteúdo da pregação. Aqui você faz a exegese do texto, explica para a igreja em que contexto e em que situação aquele texto foi escrito, por que o autor escreveu, para que e para quem ele escreveu. Você leva o ouvinte para a época em que o texto foi escrito. Não faça uma introdução muito demorada. A introdução de uma pregação deve durar no máximo 5 minutos. Desenvolvimento. Essa é a parte onde você vai gastar mais tempo, que é onde você vai aplicar o texto. Vai ensinar a igreja a como aplicar os ensinamentos do texto no dia a dia, na vida e na caminhada cristã. Lembra da dica número 3, onde você deve ler o texto várias vezes para descobrir os ensinamentos que ele traz? Bom, é no desenvolvimento do sermão que você vai usá-los para passar a mensagem à igreja. Você pode organizá-los, por exemplo, em tópicos, usando uma sequência de sua preferência. Conclusão. Chegou a hora de se encaminhar para o fim da pregação. É nesse momento que você chama os ouvintes a tomarem uma decisão. Você faz um apelo. Por exemplo, se você está pregando sobre fé e o objetivo do sermão é fazer os ouvintes a desenvolver mais fé em Deus, o apelo deve ser para que a igreja tenha mais fé. Você precisa dizer aos ouvintes que eles necessitam ter mais fé, dizendo, por exemplo, portanto, irmãos, Deus os convida esta noite para que tenham fé, para que creiam nele. Percebeu? Você está chamando os ouvintes para tomar uma decisão.
Se você estiver pregando sobre a volta de Jesus, o apelo deve ser para que a igreja se prepare para a volta de Jesus. Ah, e não se esqueça de uma coisa. Todo sermão começa e termina com uma oração. Antes de ler o texto, ore para que o Espírito Santo te ilumine e te use para transmitir a mensagem. Após terminar o sermão, ore para que os ouvintes possam guardar a mensagem em seus corações. E dias antes da pregação, quando você está preparando e escrevendo os seus sermões, faça isso em constante oração para que o Espírito Santo te use e te ilumine cada vez mais. Pregação e oração são duas coisas que precisam estar sempre juntas. E para ficar ainda mais claro, eu vou deixar um mini sermão escrito na descrição do vídeo, dividido nas 3 partes, e você vai poder usá-lo como exemplo. Além disso, eu vou deixar também um link de um curso gratuito de hebraico bíblico e cultura judaica para pregadores que vai aumentar ainda mais o seu conhecimento. Um forte abraço e nós nos vemos no próximo vídeo.